população vai sair às ruas novamente. 15 de março é a data marcada para uma série de manifestações pelo país. Desta vez é pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mais de 1 milhão de pessoas já confirmaram presença. E para saber como funciona o impeachment e quais as consequências se isso ocorrer, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Felipe Amorim Reis. Bom dia, obrigada pela presença, viu? Bom dia, agradeço em nome da OAB o convite. Felipe, vamos começar falando. Há embasamentos, há argumentos suficientes para que esse impeachment da presidente Dilma Rousseff acabe ocorrendo? A gente sabe que essas manifestações que estão sendo aí motivadas através das redes sociais, né, vem aí ao encontro de um desagrado, de uma revolta da população. Você acha que há motivos para isso? Na realidade existe um grave motivo, né, do escândalo da Petrobras, que ainda não foi confirmado pela Justiça, apenas denúncia, investigação e prisões temporárias, né? Isso realmente precisa ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça em si, e em se confirmando os casos graves de corrupção, como foi o do Mensalão, na gestão passada e o do Petrolão agora da Petrobras, existe realmente a possibilidade da presidente da República sofrer impeachment no governo. Eu já vi alguns juristas discordando em relação ao tema. Uns falam que uma coisa é você assaltar o patrimônio público, como a gente já tem as informações em relação ao caso do escândalo da Petrobras. E a outra coisa é vincular aí essa corrupção ao presidente da República, no caso, a presidente Dilma. São duas coisas diferentes, né? Por isso que muitos juristas discordam com relação a esse tema, né? Se há realmente argumentos suficientes, embasamento para que esse pedido de impeachment acabe sendo aceito aí pela Câmara dos Deputados, que é como funciona, né? Na verdade, o impeachment, que é o afastamento, o impedimento do presidente da República, pode ocorrer de duas formas: através de crimes comuns, que é aquele tipificado pelo Código Penal e pelas leis penais, que aí é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso de corrupção, desvio de dinheiro público e outros crimes regidos em leis especiais criminais. Existe o impeachment, que é crime de responsabilidade funcional do presidente, que na verdade não é um crime propriamente dito, não existe tipicidade, não existe juridicidade, é apenas uma falha da administração, um desgoverno, um erro político-administrativo do presidente da República. Apenas é diferente. E no caso, quem julga, autoriza é a Câmara dos Deputados, e quem decide se é pelo impeachment ou não é o Senado Federal. Isso que eu ia te perguntar. Há uma linha sucessória aí no caso desse impeachment ser aceito, né, da Dilma ser deposta do cargo. E qualquer pessoa pode fazer o pedido, não é isso? O primeiro órgão por onde passa esse pedido, que vai acatar ou não, é a Câmara dos Deputados, na sequência, como você falou, o Senado, e também tem aí o envolvimento do Supremo Tribunal Federal, né? Como é que funciona? Na verdade, qualquer cidadão, está na Constituição Federal, tem a permissão de pedir o impeachment, de pedir abertura de processo contra a presidente da República. No caso do impeachment em si, em relação a crime, a desvios funcionais da presidente da República, não falando em crime, falando em outros desrespeito às decisões judiciais, desrespeito às leis, por exemplo, qualquer cidadão pode propor na Câmara dos Deputados a abertura de processo de impeachment, que faz o juízo de admissibilidade, que permite ou não a abertura do processo. Em permitindo a abertura do processo, esse processo na verdade, será criada uma comissão que avaliará se há requisitos para a abertura do processo e enviará para para o Senado Federal julgar esse processo, que será a sessão de julgamento presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Em se tratando de desvio das funções de presidente da República. É um juízo político de caráter administrativo político, não é um órgão jurisdicional, não é uma justiça sendo feita. Em se tratando de desvio de dinheiro, como a Petrobras, a corrupção, como houve no Mensalão e etc.,
A denúncia é feita também por qualquer cidadão e pelo Ministério Público Federal, e o julgamento é feito pelo Supremo Tribunal Federal. A diferença de instâncias e de órgãos julgadores. Em caso da Dilma sendo deposta, falou-se muito nas redes sociais que quem assumiria o cargo seria o ex-candidato à presidência da República, Aécio Neves. E sim, o vice Michel Temer, do PMDB, né? Exatamente. A Constituição determina que em caso de vacância do presidente da República ou afastamento, que é o caso do impeachment, quem assumirá o cargo será o vice-presidente da República, o Michel Temer. No caso, se for os dois afastados pelo processo de impeachment, nesses 2 primeiros anos de mandatos, a Constituição Federal manda que deve ser realizada em 90 dias uma nova eleição para presidente e vice-presidente da República. Ok, Felipe, o assunto rende muito, mas o nosso tempo acabou. Obrigada pela presença e uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço, continuo à disposição em nome da Ordem dos Advogados. Ok, obrigada.